vamos ver assim uma aula um pouco mais prática, né? Sobre a validade de conteúdo, tá? Então, hoje nós vamos ter Deixa eu compartilhar aqui. Eu sempre esqueço que tem que começar compartilhando, né? Senão não. Eu esqueci do. Nós damos uma paradinha da estatística, né? Assim, do capítulo daqui. Nós estamos em qual mesmo? Ah, tá. Não, agora não tem. Nós Agora estamos... a coisa não é mais naquele livro. É, né? Urbina? Isso. Nós saímos daquele livro. Agora nós estamos em coisas assim soltas, avulsas, né? Informações que vêm de Vários estudos. capítulos de algum livro. Eu até posso dar um capítulo de livro para vocês que tem essa matéria que nós vamos ver hoje, né? Tá? Vou compartilhar então aqui para a gente começar. Tá, eu vou tirar meu vídeo. Mas não é mais do Estatística Sem Matemática, isso aqui. Aí né? tem 3 aulas, né? Isso. Foram aulas também mais teóricas, né? Agora nós vamos voltar naquela validade de conteúdo, mas uma coisa mais prática. Vocês já estão vendo aí os slides? Sim. Tá. Então, vamos lá. Essa é a nossa quinta aula, então, dessa segunda parte, né? E o tema, então, é validade de conteúdo. Bom, a validade de conteúdo, ela precisa ser gerada, né? Nós temos que gerar evidências. Uma validade é uma coisa relativa, né? E existem muitas validades. Hoje nós estamos aqui na validade de conteúdo, tá? Então, a gente precisa gerar evidências suficientes, né? Não vamos conseguir gerar evidências absolutas, né? O absoluto aqui é algo que está banido, né? Então, nós precisamos gerar evidências que sejam suficientes, né? Para que a gente possa considerar o instrumento válido. E aqui, então, nós estamos naquela etapa da validade de conteúdo. Isso vale tanto para a adaptação de testes, né? Quando os testes são estrangeiros, e também para a construção de testes. Semana passada nós vimos um exemplo prático, né, do colega Daniel, que está construindo um teste baseado lá na teoria cognitiva, não é, do Aaron Beck, e então ele está fazendo um teste novo, né, construção de um teste. Mas a gente mais usa até a adaptação, né? Porque são testes que já estão prontos e aí a gente faz aquela tradução e tal. Agora nós vamos ver, né? Então, no início, né? No início desse processo tem uma diferença aqui na construção, que é até a obtenção dos itens, né? Então a gente viu a coisa da teoria, o Daniel lá com as teorias cognitivas e a construção das dimensões, né? Ele definiu as dimensões e depois ele operacionalizou, né? Criando itens. Eu vou botar coisa aí para o computador. Opa! Alô? Eu acho que é algum microfone aberto, né? Não é pergunta, não, né? Bom, e na adaptação a gente já tem tudo pronto, né? Só que está em outro idioma, está em outra cultura, né? Foi construído com outra amostra, uma amostra estrangeira e tal, né? Então tem que ser adaptado para cá, para a nossa realidade brasileira, tá? Então tem uma diferença no início aqui, né? Mas depois emparelha o processo, né? E aí os procedimentos são iguais, tá? Então, vamos aqui para a adaptação. Nós já vimos lá com o Daniel, né, a construção. Vamos aqui para a adaptação.
Mas veja que isso vai ser similar também ao processo do Daniel. Depois que ele tem os itens, que ele tem o pool de itens, né? Começa o mesmo processo. Bom, grande parte dos instrumentos usados no Brasil, né, tem procedência estrangeira. São criados em outro idioma e cultura, né? É ético, né? É educado a gente solicitar, né, uma autorização do autor, né, para a adaptação do teste aqui no Brasil, tá? É ético e conveniente, né? Porque também nós estamos aí num esforço de internacionalização da psicologia brasileira, e é sempre bom a gente entrar em contato com os colegas estrangeiros, né? E quem sabe, de repente, até obter uma parceria, né? Eles se interessam e querem fazer, às vezes, até um estudo transcultural, né? Comparar os dados de lá com os dados daqui, né? No instrumento e tal. Ou simplesmente entrar também na parceria com os dados daqui, né? Então, é sempre bom fazer isso, tá? Quando o teste ele está assim, destinado só ao meio, mais ao meio acadêmico, aí não tem tanto problema aqui com direitos autorais, né? O autor geralmente vai dizer que está tudo bem, que está liberado, vai ficar muito contente e tal, né? E quem sabe até vai ser um parceiro. Agora, quando é um teste que está sendo comercializado lá, digamos, nos Estados Unidos, né? Bom, aí já vai complicar um pouquinho. Até porque o autor ele já está compromissado com os editores lá, não é? Ele já tem um teste que o direito autoral desse teste também envolve lá o editor, né? O editor ganha, né, em cima desse produto. Esse é um produto que o editor investiu nele, né? Imprimiu, fez um livrinho, fez manual, fez as folhas, aquelas folhas protocolos, né, para coleta dos dados e tudo mais. Então, evidentemente que o autor nem tem mais assim autonomia para simplesmente dizer para ti, pode usar aí, tudo bem e tal, né? Então pode ter essa complicação. Se for um teste que está sendo comercializado já nos Estados Unidos, aí ele já está numa editora, né? E aí quem vai negociar isso com vocês vai ser esse editor, né? Vai ter lá um gerente, alguma coisa assim, que vai entrar em contato e vai dizer o valor, né? E depois, se o teste quiser, né, se quiserem comercializar o teste no Brasil, bom, vai ter ainda uma outra complicação, né? Vai ter que arrumar um editor aqui no Brasil, né? Um empresário, né? E aí esse empresário brasileiro vai negociar lá com um empresário norte-americano, né? E vão estabelecer aí valores e tudo mais e tal. Complica um pouco, né? Sem falar que isso tudo vai ter que passar também, né, pela avaliação do SATEPS, porque senão não poderá ser comercializado aqui no Brasil, né? Então é todo um processo bastante complexo, né? Mas vamos dizer que seja um teste assim que está sendo usado só na pesquisa, no meio acadêmico, né? Bom, então aí não precisa nada disso, né? Aí, por uma questão ética, né, de educação e de conveniência, como eu falei antes, é bom entrar em contato com o autor, né, pedir autorização para ele e começar o processo, né? Geralmente aí eles mandam uma porção de material também para te ajudar e tudo e tal, né? Isso eu acho bem legal, né? E que a gente deve fazer, né? Bom, então, depois disso, né, nós vamos para a tradução, né? Aí nós vamos pegar a versão original, né? E veja, essa maneira de fazer a tradução, não existe uma maneira única, não é? Não se é obrigado a fazer determinado processo, não. Existem, assim, variações, tá? Por exemplo, vejam que o primeiro ponto ali, né? Primeiro ponto A, do primeiro passo da tradução, seria o que é chamado aqui de uma tradução tradicional, né?
ou seja, feita por uma única pessoa que domina os dois idiomas, né? E costuma ser, muitas vezes, aqui o próprio pesquisador, né? Ah, mas isso tem validade, Hernandes? Claro, por que não, né? Veja que esse processo aqui, ele é um processo bastante qualitativo, né? Então, não quer dizer que tendo um único tradutor vá ser pior do que ter dois tradutores, né? Aqui nesse caso, por exemplo, né, são feitas uma ou mais traduções independentes, né? Então, aqui pelo menos dois tradutores. A versão original é traduzida e retraduzida por pelo menos duas pessoas bilíngues, num sistema cego, né? Num primeiro momento, eles não interagem, né? São traduções independentes, até para poder compará-las mesmo, né? Mas veja que esse processo aqui, eventualmente, essa tradução simples de uma única pessoa, ela pode até resultar melhor do que essa aqui, porque essa é uma questão qualitativa, não é? Então, depende muito, né? É claro que aqui tem duas pessoas, né? Sempre mais de uma opinião e tal, né? É aquela coisa, pode produzir um resultado melhor, né? Espera-se que aqui tenha um resultado melhor. Então, recomenda-se, né, que pelo menos duas pessoas, isso é o mais recomendado, mas não é proibido, né? Não é proibido que seja feito assim, de maneira mais simples, com um único tradutor, e que isso fique muito bom. Aí vai se ver depois no resultado, ficou muito bom, né? Tá? Então, aqui nós temos essas possibilidades, não há rigidez nisso, obrigatoriedade que tem que ser assim ou assado. É claro, né? Vai fazer uma coisa simples aqui, uma única pessoa, que essa pessoa seja bem habilitada, né? Que ela realmente tenha essa habilidade, essa expertise nos dois idiomas, né? Bom, essa tradução, não é? Ela precisa ser consolidada, como diz aqui, né? Então, aí pode-se, através, né, da formação de um comitê aí que envolve os pesquisadores e os tradutores, né? A discussão, né? Porque geralmente, né, ali quando a tradução é feita por duas pessoas, dificilmente haverá um consenso, né? São traduções que são feitas de forma independente, e aí quando nós formos observar cada uma delas, vai ter algumas diferenças. Vai ter muita coisa que vai estar igual, né? Mas também vai ter coisa que vai estar diferente. Então aí é preciso haver uma consolidação, não é? Como é que se dá isso, né? Bom, através de uma conversa também, de uma interação, de uma discussão e tal entre esse grupo aí, pesquisadores, os tradutores, né? Até chegar num termo comum, né? Em que haja um consenso. Tá, essa aqui é a tradução que todos nós vamos, então, autorizar, né? Todos nós vamos concordar que essa aqui é a melhor formulação, tá? Bom, e aí nós vamos, então, agora temos os itens, não é? Com consenso, então, de todos os envolvidos, e vamos para o terceiro passo, que é esse método aqui de validação de conteúdo. Nós já estamos na validação de conteúdo lá, né? Aqui está com esse título, mas o processo já começou, porque lá nós estamos cuidando do conteúdo também, né? Na tradução. Aliás, o que a tradução se preocupa é justamente com o conteúdo, né? Com a manutenção do sentido, do significado das coisas, todas que estão lá, né? Dos construtos e tudo mais. Bom, essa parte aqui, então, vai ser uma parte que agora ela vai misturar, né? Métodos, digamos assim, mais qualitativos, né? Com métodos mais quantitativos, certo? Então, em avaliação de juízes, a gente pode usar de 3 a 5 juízes, né? Eu tenho usado sempre no meu trabalho, eu dou preferência, a não ser que eventualmente possa ter dificuldade de conseguir juízes avaliadores, né? Eu tenho usado sempre 5. Ultimamente, são sempre 5, né? E a gente utiliza esse coeficiente de validade de conteúdo,
que é uma criação de um xará meu, né, chamado Hernández Nieto. Isso está numa obra lá de 2002 e se tornou bastante popular, não é, entre os psicometristas, né, entre os pesquisadores. Há uma frequência muito grande na literatura de utilização desse coeficiente de validade de conteúdo, porque ele é bom mesmo, né? Ele é bem legal, ele é criterioso, como nós vamos ver, né? E o que ele faz, né? Bom, ele avalia o grau de concordância entre os juízes, né? Esse coeficiente é um grau de concordância. Então, e também não é, há uma avaliação também de concordância quanto à categorização, né, das dimensões. Tá? E aí é usado, né, uma técnica estatística que nós vamos ver hoje, que é o coeficiente kappa, né? Então, essa avaliação ela é feita, né, a primeira parte, através de uma escala Likert, de 5 pontos, né? Vejam que o método do Hernández Nieto, ele propõe, assim, a avaliação através dessa escala Likert, de 5 pontos, em 3 dimensões, né? Aqui estão os itens, ó. O Daniel até mostrou isso para vocês. Aqui nessa primeira coluna, então, estão os itens, né? E depois, então, vem, né, as dimensões, ó. E o juiz, ele vai ler o item, né, e vai dizer o quanto o item é claro. Clareza de linguagem, aí de 1 a 5, né? Claro, o 1 significa nada claro, né? E o 5 significa totalmente claro. Depois tem uma outra dimensão chamada pertinência, né? Pertinência teórica. E aqui, de novo, ele vai dizer o quanto aquilo é pertinente, né, para representar o construto, ou o quanto, se é nada pertinente ou se é totalmente pertinente. E também a relevância, né, a relevância daquele item para a representação também do construto. Aí, novamente, uma escala tipo Likert. E aqui nessa quarta e última coluna, ele vai classificar, né? Digamos que o construto tenha 3 dimensões, né? Então, tem a dimensão A, B e C. Ele vai aqui, então, dizer a qual dimensão ele incluiria aquele item. Aquele item é de tal dimensão, né? Então, ele escolhe aqui A, B ou C. E um espaço ainda reservado para observações, né? Aqui, então, um trabalho mais qualitativo, onde ele dá uma... Digamos aqui que ele tenha respondido aqui 2, né, para clareza de linguagem. Aí ele poderá, depois aqui, fazer uma observação. Olha, eu acho que esse item não está claro, por causa disso. Eu sugiro que a formulação seja assim. Então, ele dá sugestões, ele não só mostra o defeito, mas ele também pode dar sugestões aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou sair daqui e vou mostrar um caso feito, né? Claro que isso é antes da pandemia, então nós fizemos isso num formulário assim, né, que a pessoa preenchia. Então, veja bem aqui, né? Vocês estão vendo bem aí? Me respondam, por favor. Alô? Sim. Tá um pouco pequeno, mas dá para ver sim. Tá um pouco pequeno porque tá difícil mesmo. Vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho, né? Porque é um PDF e não consigo aumentar muito, não. Agora tá bom, agora dá para ler. Mas para mim aqui não tá. Para aí, vamos ver se eu consigo botar um pouquinho aqui. Que não cabe não cabe na minha tela aqui, né? Bom, vamos lá, eu vou ler aqui, né? Prezado ou prezada juíza, estamos adaptando para o ambiente esportivo brasileiro a escala disposicional de Flow 2. Tem 2 versões essa escala, então essa aqui é a versão 2, de Jackson e Eklund,
2002. Esta proposta vem atender a uma lacuna presente na área de avaliação psicológica esportiva no Brasil. O flow, ou fluxo, é um estado psicológico ótimo, uma experiência muito positiva, vivenciada nos momentos em que tudo converge satisfatoriamente para o executante de uma tarefa, que tem se mostrado associado a elevados níveis de desempenho em várias áreas da atuação humana, como o esporte. E aqui, então, não é o flow é um construto criado pelo Csikszentmihalyi, que é um psicólogo húngaro, né? Um dos fundadores, né? Um dos pais da psicologia positiva. E a Jackson é uma psicóloga australiana, né, do esporte, especializada no esporte, que fez uma parceria aqui com o Csikszentmihalyi, né, e criaram essa adaptação aqui para o meio esportivo, né, porque o Csikszentmihalyi ele criou um outro tipo de instrumento e não foi exatamente no meio esportivo, né, foi mais no meio, digamos assim, da psicologia organizacional ou do trabalho. Bom, então a escala ela é composta de 36 itens ou afirmações que se relacionam com pensamentos e sentimentos que o atleta pode habitualmente experimentar durante o seu desempenho esportivo. Esses itens foram projetados as 9 dimensões teóricas que compõem a experiência de flow no esporte. Então vem a primeira dimensão. Não é? Veja que a gente fornece, né, para o juiz uma porção de subsídios, né, teóricos, para que ele possa fazer a avaliação dele, né? Mas é evidente que também a gente convida juízes, né, que tenham expertise nesses assuntos de preferência, né? Mas ainda assim a gente aqui dá subsídios teóricos. Então, a primeira dimensão, equilíbrio entre o desafio e o nível de habilidade. Considerar que a tarefa a ser realizada envolve um desafio viável vai melhorar a motivação do indivíduo para realizá-la. Considerar que tem habilidade para superar o desafio vai ajudar a pessoa a encontrar um estado psicológico ótimo. Então, é o equilíbrio, né, entre o desafio e o nível de habilidade. Isso é uma condição sine qua non para se entrar em flow, né? Segundo, fusão da ação e da consciência. Esta característica se refere ao desempenho automático das tarefas. Esse automatismo leva à realização da atividade de forma mais fluida, evitando assim o aparecimento de pensamentos intrusivos. Objetivos claros. Refere-se à necessidade de ter metas claras a fim de aperfeiçoar o desempenho de uma atividade a nível psicológico. Feedback direto e claro. Ao executar uma tarefa, é essencial para o indivíduo saber se está fazendo corretamente. Isso poderá levar ao estado ótimo. 5. Concentração na tarefa que está sendo executada. Estar absolutamente concentrado na tarefa é uma característica essencial para explicar o estado ótimo. Senso de controle. Esta dimensão refere-se ao sentimento do indivíduo do controle e domínio da tarefa que está realizando. 7. Perda da autoconsciência ou inibição. Refere-se à capacidade de evitar preocupações e inquietações sobre a própria habilidade. Isso ajuda a pessoa a sentir mais ousada ao enfrentar a tarefa. Distorção da noção de tempo. A noção de tempo das pessoas é alterada, dependendo de seus interesses. Em alguns casos, há uma sensação de tempo reduzido, e em outros, de tempo maior. Isso promove uma atitude psicológica mais positiva e, por sua vez, leva a um melhor desempenho da tarefa. E, por fim, a experiência autotélica. Essa característica refere-se à satisfação intrínseca produzida pela tarefa. A tarefa é mais fácil de realizar quando o indivíduo sente satisfação simplesmente por fazê-la,
sem a necessidade de qualquer recompensa externa. Daí vem, né, a orientação para o juiz. Ó. Senhor e senhora juíza, a sua tarefa consistirá em analisar cada um dos 36 itens da escala que estão sendo adaptados para o Brasil. Todos os itens do questionário serão avaliados considerando 4 critérios: clareza de linguagem, avaliar o grau de adequacidade da linguagem usada no item para a população-alvo, a linguagem de cada item suficientemente clara, compreensível para os respondentes? É uma pergunta, né? Está clara e compreensível para os respondentes? Pertinência prática. Avaliar se cada um dos itens foi elaborado de maneira a representar o conceito de interesse nessa população. Os itens propostos são pertinentes para o contexto e a população-alvo? Relevância teórica. Avaliar o grau de relação entre os itens e a teoria. Cada um dos itens é representativo do comportamento que pretende medir aspectos do mesmo, considerando a teoria? Então, depois, continua, né, a orientação. A avaliação de cada item pelos critérios citados será feita na tabela abaixo, usando a seguinte escala. Né, uma escala tipo Likert, ó. O 1 significa pouquíssima, pouca, média, muita e o 5 muitíssima. Por favor, suas respostas, né, marque as suas respostas com um X sobre o número escolhido para cada um dos itens avaliado. Depois vem a dimensão teórica, ó. Avaliar a adequação dos itens à estrutura do modelo teórico. A qual das 9 dimensões o item pertence? Para cada item, apenas uma dimensão, né? Marcar apenas uma dimensão. Nesse caso, escreva na coluna da tabela o número de 1 a 9, né? Porque são 9 dimensões, a qual corresponde, né? A qual o item pertence. No campo observações, poderão ser registradas críticas, opiniões, sugestões de alterações para cada item e tal, né? Para que possam ajudar nessa adaptação. Bom, aí, né, vejam que está a tabela, né? Que está a tabela, ó. E aí, isso aqui já foi feito até, né? Teve uma professora, né? Uma colega que fez essa avaliação. Então, vejam que aqui ela deu 5 para todos os itens na clareza, né? Ela avaliou tudo, ela achou que tudo estava bem, ó. E depois ela fez a classificação aqui, ó. Então, o item número 1, ela botou na dimensão 1, né? E assim por diante, ó. Ela foi colocando isso aqui. Agora, vejam bem, que isso aqui foi antes da pandemia, já tem alguns anos. Eu acho que agora, com a pandemia, não é? A gente pode fazer isso aqui no Google Forms. Fica muito mais prático, né? E mandar para os juízes. E eles respondem no Google Forms, né? E a gente depois vai recolher esses dados lá através de uma planilha do Excel, né? Que é o que vai sair lá, certo? Aliás, a gente já podia estar fazendo isso aqui no Google Forms há muito tempo, né? A pandemia também tem essa coisa positiva, ela está nos mostrando que é muito mais prático fazer as coisas assim dessa forma, né? Então, agora que a gente não tem contato direto, isso é meio que obrigatório, mas também é o melhor, hein? Não há dúvida que é uma boa... Só que a gente antes mandava, né, por e-mail, aí as pessoas preenchiam e nos devolviam por e-mail e tal, né? Mas lá no Google Forms, eu acho que fica melhor isso, tá? Veja que ela fez uma única observação aqui, ó. No item 14, fiquei na dúvida entre 5 e 6. Então, aí a gente já teria que pensar um pouco nesse item 14, para ver se ele não está realmente ambíguo, né? Mas veja bem que aqui a gente tem a avaliação de uma pessoa, né? E a gente vai coletar a avaliação de 5 pessoas. Então, também vai dar para a gente poder comparar, não é? Se esse item 14 ele tem problemas também para as outras pessoas ou não, né? Então, temos que ver isso. Bem, vejam que isso coletado aqui, né? Nessa planilha,
Então, depois nós vamos transferir esses dados para fazer os cálculos, né? Agora nós vamos ver isso como é que é feito, né? Voltei aqui para a apresentação dos slides, né? Bom, aqui estão de novo as dimensões que serão avaliadas, como vocês viram lá na tabela, né? E aqui, então, vai ter o cálculo do coeficiente de conteúdo, né? O CVC do Hernandes Neto. Então, eu vou mostrar isso depois para vocês, tanto no Excel quanto no SPSS, tá? Então, veja bem, né? Calcula-se, né? Então, está aqui, ó, calcula-se a média das notas de cada item, certo? Está lá numa escala tipo Likert, né? Calcula-se o CVC para cada item. CVC é igual à média do item pelo valor máximo possível, né? Isso já vai nos dar um percentual aqui. E o CVC, né, em cada etapa dessas, ele está sempre visando, né, um ponto de corte de 80%. Então, em cada item, a concordância deve ser de 80%, né? Assim como também em cada dimensão e na escala total, na escala toda também, né? Certo? No caso aqui do Flow, são 36 itens, a escala toda. E são 9 dimensões, cada dimensão tem 4 itens. Né? 9 vezes 4, 36. Então, a gente tem que conseguir sempre, né, 80% de concordância, certo? Então, calcula-se também, né, estima-se um erro para cada item, né, certo? Calcula-se o CVC final para cada item, né, menos sempre tirando o erro. Nós vamos ver isso aqui mais adiante, né? Essa estimativa de erro que a gente faz aqui também. E também calcula-se, né, o total para todo o instrumento e tal. E tudo sempre tem que estar igual, né, ou maior que 80, né? Se não estiver, nós vamos ter que voltar aquele item, né, e melhorá-lo, né, ver onde é que está o problema, qual é o conserto que poderia ser feito ali e tal, né, consertar. Bom, então aqui estão as fórmulas, né, do coeficiente de validade de conteúdo, ó, conforme o Hernandes Neto, né. Então aqui nós temos o somatório, né, a média é calculada pelo somatório de todas as notas, né, dividida pelo o J aqui é o número de juízes, né. Então aí nós vamos ter a média, né, a média de cada item, né. Vamos adiante. Bom, aí depois o CVC individual, né? Foi feita a pontuação média de cada item, o I aqui é de item, né? E nós vamos, então, calcular dessa maneira aqui, né? É a média que a gente encontrou, né? Pelo máximo de pontuação que pode ter ali, que no caso é 5, né? E aí nós vamos ter o percentual. Aqui vai nos dar já o CVC, ele é um percentual, né? Esse coeficiente. Ele é expresso através de porcentagem, tá? Onde o Vmax aqui é o 5, no caso, né? É a pontuação máxima que o item poderá alcançar, né? Bom, aí tem o erro, né? O erro que a gente vai deduzir daquele valor que a gente vai encontrar lá, né, do CVC do item, né? E ele é calculado dessa maneira aqui. Ele é uma estimativa, né? Uma estimativa padrão. Então, é 1 sobre o número de juízes, né? Isso vai dar um valor ínfimo, né? Pequenininho, mas é uma estimativa, né? Quer dizer, a gente sempre considera que em toda medida, em toda avaliação, existe erro. Então, aqui é uma estimativa de erro que é feito, né? E essa estimativa, ela é deduzida, portanto, ó. Quer dizer, o CVC final, né, consolidado aqui, ele é o que a gente encontrou no item, através daquela média que a gente fez antes, menos esse erro, né? Menos o erro, tá? Não vamos fazer nada disso assim na mão, né? Nós vamos ver que agora a gente tem o software para nos ajudar e nos dar essas coisas todas prontas, né?
Bom, aqui então a gente tem o CVC total, né, que vai ser também uma média de todos os itens, né, e menos também uma média dos erros, tá? Aí a gente vai ter um CVC total. Bom, vejam que agora aqui a gente vai para aquela outra parte, né? A parte da classificação das dimensões, certo? Então veja bem, eu tenho juízes, ó. Isso é feito através do kappa, né? Tem o kappa de Cohen, e na realidade o que nós estamos usando aqui é o kappa de Flies, né? O kappa de Cohen, o kappa foi criado pelo Cohen, né? Mas de uma maneira muito restrita. No original do Cohen só cabe 2 juízes e 2 categorias, quer dizer, 2 por 2, né? Esse pedacinho aqui que eu tô mostrando aqui, ó. Ele é limitado a isso, né? Então não nos serve. Por quê? Porque nós temos 5 juízes e 9 dimensões, né? Então não dá para ser usado. E o Flies ele fez uma extensão, né? Não é que ele tenha sido o criador do kappa, na realidade ele usa o mesmo raciocínio matemático do Cohen, e ele fez esse mais extenso, né? Que não tem limites. Pode ter muitos juízes e muitas categorias, tá? E aí então aqui a gente tem, né, os valores ó, que cada juiz deu, né? E aí a gente consegue também aqui, através dessa técnica estatística, calcular o grau de concordância, tá? Nós vamos ver agora também lá nos softwares, tá? E aí existe também uma escala, né, para ver os pontos de corte e qual é o grau de concordância que a gente pode aceitar, tá? Então, é necessário que a concordância seja uma concordância, pelo menos assim, substancial, né? Vamos ver o que vem mais aqui. Bom, aqui está o resultado do kappa, ó, né? Então, o kappa geral, ó, o kappa geral nesse caso aqui, isso foi uma pesquisa que eu fiz mesmo, né? Ela está publicada naquela revista Paideia, e o kappa geral que se encontrou, então, né, foi um kappa de 0,76. Tá? Com 25% de intervalo de confiança, né? Então, na realidade, é um valor que está aqui entre esses dois aqui, né? Esses dois valores. Aqui, de novo, é aquilo que nós já vimos, não há uma estimativa pontual, né? Há uma estimativa intervalar. Mas a gente tem um trabalho feito por esses dois pesquisadores aqui, o Landes e o Koch, em 1977, que eles estabeleceram os cortes, né, a classificação aqui do kappa, ó. Então, veja bem, né? Como diz aqui, ó, o kappa é calculado para a concordância de apenas 2 juízes, né? Esse é o kappa do Cohen, mas a gente usa aquela extensão do Flies, né? E para a interpretação desse coeficiente, a gente pode usar o critério do Landes e do Koch, tá? E aqui está o critério, né? Tá o critério do Landes e do Koch, ó. Quer dizer, se tiver um kappa de 0,20, né? Aí a concordância é quase nenhuma. Se for de 20 a 40, é uma pequena concordância. Se for de 40 a 60, é moderada. Se for de 60 a 80, é substancial. E se for de 80 a 1, né? Aí, bom, é quase perfeita, né? Veja que nós encontramos lá, né, 0,76. Onde é que fica o 0,76? Fica aqui. Então, é substancial, né? Eles recomendam que seja pelo menos substancial, né? Então, o ponto de corte ele é aqui. No mínimo 0,60 tem que ser o grau de concordância naquela classificação lá, tá? Na classificação das dimensões. Se for mais, melhor, né? 76 foi, então, substancial, né? Foi uma boa concordância, tá? Bom, vamos, antes de passar à frente, vamos ver aqui, então, como é que se dá isso aqui, né? Lá nos softwares. Vou voltar, então, ali para fazer esses cálculos, né?
Nós temos a possibilidade de fazer isso aqui no SPSS. Estão vendo bem aí? Por favor, me respondam. Sim, sim. Tá dando pra ver bem. Tá, então viram o SPSS, né? E ele já está carregado aqui com os dados, ó. Então, não é? Nas colunas estão as variáveis, ó. Então, clareza 1, pertinência 1, relevância 1. Isso aqui é do juiz 1. Tá? Clareza 2, pertinência 2, relevância 2, do juiz 2. E assim por diante, ó. Juiz 3, juiz 4, juiz 5. Tá? Então, aqui estão os dados brutos. A gente carregou os dados aqui. Vejam que são 36 itens. Então, ó, 36. Os itens estão aqui. Os itens estão no lugar dos sujeitos, das pessoas, né? Normalmente, na pesquisa, as pessoas estão aqui, tá? Mas são os itens que estão sendo avaliados agora, né? Então, eles estão aqui no lugar das pessoas. E os juízes são as variáveis. Então, essa é a maneira de colocar isso no SPSS. Vejam que teve que pegar aquela planilha lá que eu mostrei para vocês e transcrever manualmente os dados todos para cá. Se a gente vai utilizar o SPSS, isso tem que ser feito assim. Se for usado o método presencial, né, aquele método de preencher o papel, uma planilha aquela que eu mostrei para vocês, então tem que fazer a transcrição manual para cá. Agora, se eu fizer a planilha aquela no Google Forms, eu vou ter os dados já numa planilha do Excel, né? A saída lá do Google Forms é uma planilha do Excel. E aí eu posso até importar, né? Importar a planilha do Excel aqui para o SPSS. Ou posso resolver lá no Excel mesmo. Aí vai do gosto do freguês, né? Da habilidade e do gosto do freguês, tá? Eu posso resolver aqui, trazendo o Excel para cá, né? Porque o Excel ele é compatível com o SPSS, dá para a gente importar os dados para cá, tá? Tem que fazer algumas arrumaçõezinhas aí, porque ele não entra assim todo direitinho, né? Tem algumas coisas que tem que dar uma arrumadinha. Mas é razoavelmente prático, né? Ou resolve lá no próprio Excel. Eu vou mostrar agora, daqui a pouco, um Excel também, né? Com essa possibilidade. Então, vejam aqui, ó. Até aqui, então, né? Juiz 5, ó. Clareza, pertinência, relevância 5. Então, agora aqui começam colunas novas, ó, que já foram calculadas, ó. Né? Tá vendo? Então, aqui tem a média da dimensão, ó, né? Dimensão 1. Não, aqui são as dimensões, desculpem, né? Aqui são as dimensões, é a classificação em dimensões, ó. Dimensão 1, dimensão 2. Aqui que começam, aqui é um dado bruto ainda, né? Aquilo que foi transcrito da planilha. Aqui sim que já começa a coisa elaborada, né? Então aqui a gente tem a média da clareza, ó, é de 1 a 5, lembra-se? Então a média ficou 4,8, né? A clareza é medida numa escala tipo Likert de 1 a 5. Aí aqui a gente faz uma formulazinha, né? A gente faz uma formulazinha aqui no SPSS, ó, e pede para ele fazer aqueles cálculos ali, ó, né? Então, eu botei um nome aqui, ó, MC Clareza, que está ali, ó, né? E pedi para ele fazer uma média aqui, ó. Ele fez uma média, certo? Ó. Vamos ver aqui, aritmética, vamos aqui na estatística. Né? Estatística média, ó. Pedi para ele. Então, botei uma fórmula aqui de média para essa coluna, e aí ele me calculou, né? Calculou a média aqui, e assim por diante, ó. Ele foi calculando a média de clareza, né? Depois, aqui é trabalhado a clareza, ó, para depois passar para a pertinência, tá vendo? Ó? Então, aqui está já transformado em esse 4,8, ele está aqui transformado em percentual, né? Ele é 96%, ó, então é uma concordância maravilhosa, né? Lembram-se que a gente tem que obter aqui acima de 80, tá?
Nesse caso aqui, deu 4,8. 4,8 de 5 é 96%. E aqui a gente tirou o erro, né? E ficou, então, 0,95, né? Mas isso aqui arredondado vai voltar a ser 96%, né? Bom, aí foi para a pertinência, ó. A pertinência também teve 4,8, tá? O que também dá 96%. Então, aqui já é o percentual, né? Transformado em percentual. E aqui, sem o erro, deduzido o erro. Nessa outra coluna. Relevância, ó, a mesma coisa, né? Então, vejo que aqui esse item, ele teve 96% de concordância em tudo, né? Já o segundo item já variou mais, ó, já deu 92% de concordância. E nós tivemos até um item aqui, o item 7, ó, que ele teve 76% de concordância aqui na relevância, ó. Tá? Então as coisas variam, né? Tem itens também que tiveram 100% de concordância, ó. 96, 88, 92, 84, né? Tudo que tiver acima de 80 tá bom. Esse item aqui teve que ser revisto, né? A gente teve que olhar ele porque deu abaixo de 80 aqui para ver onde é que estava o problema, para ver se o juiz tinha dado alguma sugestão e tal, né? Mas ele caiu aqui, né? Um pouco abaixo daquilo que é o esperado, tá? Então veja, aqui então está calculado, né? Todo o CVC. E as dimensões que foram colocadas aqui também, né? Elas também podem ser calculadas aqui no SPSS, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar aqui onde é que está esse cara. O Cohen, vamos ver se o Cohen está aqui. Ele está numa dessas janelinhas aqui, né? É que a gente não usa ele, né? Como eu já falei para vocês, porque ele é só 2x2, ele é limitado. Vamos ver se ele está aqui. Opções. Não, ele não está aqui também. Eu estou tateando aqui para procurá-lo, né? A gente quase não usa ele. Então, vamos ver onde é que ele está. Se ele está aqui, opções... Não está aqui também. Ele não está aqui. Vamos descobrir aqui onde é que ele está. Tabela. Aqui ele está aqui. Estatísticas. Está aqui, ó. Tá vendo? Então aqui está o capa, ó. Ele está aqui nas tabelas cruzadas, né? Na crosstab. Só que esse que está aqui, e que já vem e está aí no SPSS de vocês, ele é aquele 2x2, né? Vou dar um continuar aqui. Ó, tá vendo? Linha e coluna, ó. Não tem assim mais possibilidade do que 2x2. Ele vai nos deixar botar só 2 juízes e 2 categorias. Então, ele não nos serve. Nós precisamos daquele do Flies, né? Então, vamos cancelar isso aqui, tá? Bom, o do Flies, ele não vem no SPSS, assim, quando a gente baixa e instala, tá? Ele é considerado uma extensão. Então, a gente tem que buscar lá, num site lá do SPSS, essa extensão, e instalar depois que a gente tem o SPSS instalado. E ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo, ó? Escala Flies capa. Ó. Então, ele aparece aqui, tá? Aí eu tenho que trazer para cá as dimensões, ó. Elas são nominais, né? São variáveis nominais. Eu tenho que levar elas para ali. E aí ele aqui, né, com 95% ó, de intervalo de confiança, né, ele faz os cálculos. Né? Vamos ver o que ele vai fazer. Está dizendo aqui que a primeira linha não é reconhecida como um comando. Tá, ele deu um probleminha aqui, né? Ele deu um probleminha aqui.
Tem que ver o que aconteceu. Eu estou fazendo isso aqui pela primeira vez aqui, porque eu nunca tinha feito isso aqui, tá? Eu baixei essa extensão agora, não faz muito tempo, e quando eu fiz esse cálculo aqui, eu fiz num outro lugar, não foi aqui, tá? Bom, depois vou ver o que aconteceu aqui, qual é o problema que deu, tá? Aqui estão as dimensões, né? Mas ele não está reconhecendo alguma coisa aqui na primeira linha, que ele diz que está com algum problema, né? Eu vou ter que ver isso. Mas é isso, a gente baixa a extensão aqui, né? Tá aqui na escala, ó, tá o flies aqui, né? O procedimento seria isso, levar as variáveis para cá, né? E aí ele já automaticamente ele dá o cálculo lá, né? Aquilo que nós vimos lá antes no slide, tá? Agora eu vou mostrar uma outra maneira de fazer isso aqui também, tá? Que é através do Excel. Também se pode fazer isso com Excel. Vamos ver aqui. Bom, aí vocês estão vendo o Excel, então, né? E está programado, isso já é uma planilha do Excel, é mais prático, né? É mais prático do que o SPSS, isso aqui no Excel. Por quê? Porque já está tudo programadinho, né? Lá eu tive que programar e tal, né? E cada vez que vai fazer, tem que programar. Então, dá mais trabalho. Aqui já é uma planilha pronta, ó. Juiz 1, clareza, pertinência, relevância, ó. Aqui estão os scores do juiz 1. Tá? Juiz 2, ó, juiz 3, juiz 4, juiz 5. Tá? Poderia ter mais juízes, né? Mas para o nosso trabalho aqui basta esses, né? Não precisa mais do que isso. Tá? E olha aqui, ó. Então aqui estão os itens, né? Certo? E aqui já está o negócio calculado, ó, tá vendo? A média, ó, já o CVC individual, ó, 80, a média 83, né? Tá tudo já aqui prontinho, né? Tá aqui o erro calculado, já deduzido e tal. Então CVC final 0,82, 0,88, né? Tá tudo direitinho aqui, tá? Muito mais fácil, né? Ó, aqui a gente tem, né, por também a média da clareza, o CVC de cada item, ó. Então, essa planilha aqui é muito melhor de ser usada, né? É só a gente pegar, substituir aqui esses valores, né? Bom, não sei se vai ser necessário, tem que ver quantos itens tem, né, para serem avaliados, né? Substitui aqui, tá? E pronto. Né? Bota os novos valores aqui que eu tiver, né? E isso já vai automaticamente, conforme eu vou enchendo aqui com valores, já vão sendo calculados aqui esses coeficientes, né? De forma automática, tanto ali quanto aqui, tá? Então, a planilha é muito mais prático fazer isso aqui do que fazer lá no SPSS. Né? Pode ser feito lá, mas lá dá mais um trabalhinho, porque sempre que eu carregar a planilha com os dados, eu vou ter que fazer aquela programaçãozinha lá, né? Calcular a média, aquela coisa sempre para gerar uma nova coluna. Aqui já está, a programação já está embutida, né? Já está toda a programação feita de uma vez só. Então é só colocar os dados, né? Os dados brutos aqui na tabela, ó, e colocando os dados aqui, e automaticamente os resultados vão sendo gerados, porque já tem uma programação subjacente aí, né? Lá no SPSS também haverá uma programação subjacente, mas eu tenho que fazer ela cada vez. Então, é mais trabalhoso, tá? Então, aqui está a parte da escala tipo Likert, da avaliação das 3 dimensões. Vamos ver também no Excel o kappa. O kappa também pode ser calculado aqui, né? Então, aqui nós temos o kappa, ó, também está numa planilha do Excel, né? Aqui vocês estão vendo, né? Inclusive, foi programado aqui assim, para ter 300 itens, 3.000 itens, 25 juízes, né? E
50 categorias, está bem folgada, folgada até demais, né? Não vamos usar isso tudo. Então aqui, ó, estão os itens, né? Ó, aqui estão os itens e aqui os 5 juízes, ó. E a avaliação dos juízes, ó, que eu vou colocar aqui, né? Onde é que eles disseram que está o item 1? Ah, está na 3, está na dimensão 3, tá, né? Aqui quantas dimensões tinham? Acho que tinha 6 dimensões nesse caso aqui, né? Estou vendo que o maior número que tem aqui é 6, então eram 6 dimensões, ó. E aí, o item número 1, todo mundo achou que era do 3, da dimensão 3, né? Já o 2, ó, já há controvérsias, ó. 4 estão dizendo que é do 5 e 1 está dizendo que é do 4, tá? Mas veja que aqui já deu 80% de concordância, né? Porque só um disse que é do 4. Aqui todo mundo concordou, ó, né? Vendo a coisa no olho, assim. Aqui, de novo, há um que acha que é do 3, ó. Os outros 4 acham que é do 4, tá vendo? Então, vamos ver se tem alguma coisa assim onde há mais problemas. Ó, aqui tem mais problemas, ó. Tá vendo? Aqui já a concordância já está mais baixa, ó. Esse aqui está dizendo que é do 3, esse aqui está dizendo que é do 2, esse aqui está dizendo que é do 4. E os outros 2 estão dizendo que é do 3, quer dizer, predomina o 3. Mas tem 2 que não conseguem classificar no 3, ó. Então já há uma discordância, né? Uma discordância já mais considerável nesse item aqui, ó. Bom, e aí aqui os cálculos são feitos também, ó. Calculations, ó. Então aqui estão, né, estão os somatórios e tal, ó. E aqui está os valores, né, ó. Capa de 0,90, então os resultados todos vêm aqui, né, da concordância. E isso aqui, né, obedece àquela mesma escala lá criada por aqueles 2 pesquisadores, né? Então aqui, pelo menos, a gente terá que conseguir um capa também que seja maior do que 0,60, né? É o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Os capas são bem bons, né? Então aqui estão os dados brutos, né? E aqui pode ser calculado também nessa planilha, porque ela também tem aqui embutido, né? Está embutido aqui também uma fórmula, né? A fórmula do capa de flies, né? Está embutido aqui. Então pode ser calculada através dessa, ou lá no SPSS, como vocês viram que não funcionou, né? Não funcionou porque foi a minha primeira tentativa lá e tem alguma coisa que não está bem naquela planilha ali, né? Que depois eu vou tentar elucidar esse mistério lá, né? Mas é para ser feito lá de uma forma muito prática isso aqui também, porque lá vai ser só apertar naquele botãozinho lá, né, no OK, e os resultados iriam aparecer automaticamente ali no output, tá? Mas tem essa possibilidade aqui também de usar o Excel, tá? Então essa planilha foi feita para isso também, tá? Professor, poderia voltar no Excel com as colunas coloridas, por favor? Isso. Essa laranjinha são as dimensões? Aqui estão as dimensões, né? Clareza. Não. São os fatores. Laranja aqui. Aqui? Laranja. 2, 1, 2, direita. Desculpa, não estou conseguindo ver isso. 2. Ok, professor. Entre juízes, há uma coluna laranja, cor de abóbora. Entre os juízes. Ah, sim, sim. Essas são as dimensões dos fatores? Desse caso aqui? Vamos ver. Não, as dimensões acho que eles botaram, vamos ver se não botaram mais para cá. Não, são as dimensões. Já está apertadinho ali. São as dimensões. Tá? Tá bom, ali obrigada. são as dimensões. Elas podem estar ali também. Mas essa tabela aqui não me consta que ela consiga fazer o capa. Entendeu? Essa aqui ela não tem aquele recurso do capa. Veja que lá naquela outra que eu mostrei, naquele outro Excel, só tem as dimensões lá, né? Naquele lá. Certo? Aqui, o que ele está fazendo, o que ele está dando aqui, esses resultados,
é das escalas Likert, aqui nas dimensões, né? Clareza de linguagem e tal. A classificação, né, é a variável nominal, né? Porque as dimensões é uma variável nominal, né? E aqui uma variável intervalar. Então, aqui está sendo produzido só o cálculo do CVC, né? Não está dando capa, tá? Embora estejam aqui esses dados aqui não tem nada sobre o capa. Pelo menos eu não consegui ver nada aqui sobre o capa, ó. Só tem coisas aqui de CVC, tá? O capa teria que ser, né, a programação do capa está lá naquela outra que eu mostrei agora por último, né? Tá aqui, ó. Veja que aqui só tem a classificação em dimensões, ó. 5 juízes e as dimensões. Aí tem uma fórmula embutida aí, né, para dar esses resultados que a gente viu aqui, certo? Do capa, tá? Então tem várias maneiras de produzir isso, né? E lá no SPSS, que quando funcionar aquilo ali, né, que eu vou ver o que aconteceu, o cálculo do capa vai ser mais prático lá, né? O cálculo do CVC não é assim tão prático, mas também não é o fim do mundo, né? Dá para fazer tranquilamente. Será que no SPSS, professor, na coluna de média clareza, será que são os decimais? São decimais. São decimais ali, né? Aqui, ó, tem bastante decimais. Mas será que esse é o erro? Será que esse é o erro que está dando? Ah, é possível. É possível. Boa observação. É possível que seja isso, né? Vamos ter que dar uma olhada lá. Não, mas está sem decimal lá, ó. É verdade. Tá sem Clareza decimal. tem decimal, 5. É. 5 Sim, decimais. os outros têm que ter porque dá um quebrado mesmo, né? Mas ali não dá quebrado nenhum. Então, aqui não precisa decimal, né? Aqui não precisaria decimal. Tem que ver o que está acontecendo aqui, né? A melhor maneira de fazer isso talvez fosse tirar isso daqui também, botar numa planilha separada para ver o que acontece, né? Ver melhor o que houve ali. Mas isso seria o mais prático, né? Porque, vê, só chegar aqui, né? Passar para ali, apertar no OK e o resultado já sairia, né? No caso aqui não está dando, porque está dando esses erros aí que vocês estão vendo, né? Que ali não é, a palavra não é reconhecida e tal, tem algum problema aqui, né? Provavelmente é no rótulo ali, né? Aquilo, dimensão, acho que é aquilo ali. Aquilo ali, essa coisa de dimensão ainda com til, né? Provavelmente é isso aqui. Sim. O mais provável é que seja isso aqui, tá? Então, se botasse assim, só D1, D2, D3, D4 e D5, provavelmente a coisa vai funcionar, né? Vamos fazer uma experiência, né, para ver. Deve ser isso. Acho que é isso aqui. O SPSS, né, como ele é um programa estatístico, ele não gosta muito de palavras, né? Ele não é muito chegado em palavras. Então, tem isso, né? Tem esse problema. Vamos salvar aqui, né? Vamos voltar lá para o... Já mudou aqui, ó. Tá? Agora vamos voltar lá. Vamos ver o que vai acontecer. Reconfigurar, né? Sai tudo dali, ó. Então, deu um reset, né? Aí, vamos voltar aqui. D5. Vamos ver o que acontece agora. Não, ainda tem outro problema, ainda tem alguma outra coisa, não é só isso, tá? Tem que dar uma olhada nisso. Como eu disse para vocês, eu não estou usando isso pela primeira vez aqui, né? Então eu baixei essa extensão, né? E existem muitas extensões, né, para o SPSS, tá? Tem outras coisas aqui já que foram acrescentadas também, ó. Esse modelo hash também, isso não vem, né? Aqui na regressão, ó, depois nós vamos usar aqui também esse Process, que é um outro programa, né, para fazer mediação e moderação no processo regressivo, né?
E tem coisas que a gente... O que acontece é o seguinte, né? Eu já comentei com vocês que o SPSS é um programa que está mais atrasado, assim, digamos um pouco, né? Porque ele não se moderniza tão rápido quanto outros, né? Ele não incorpora as técnicas, mas isso vale para o SPSS que a gente baixa, assim, né? Atualmente ele está na versão, essa aqui é a versão 23, né? Atualmente ele está na versão 27, que está sendo vendida atualmente. E o que acontece, né? Ele tem essas limitações. Se a gente comparar com outros programas, né? Ele tem essas limitações, assim, falta algumas técnicas mais modernas e tal, né? E só que se eu puxar as extensões, tá? Aí ele se torna tão bom quanto os outros todos. Eu tenho que ir baixando essas extensões, né? E essas extensões eu encontro na internet, né? Há sites assim de desenvolvedores, né, do SPSS, e lá estão essas extensões. Quer dizer, vejam que até a semana passada, no meu SPSS aqui, não havia isso aqui. Tá? Eu até fiz questão de baixar isso para mostrar para vocês. Quer dizer, então é a primeira vez que eu estou usando agora aqui com vocês. E aí deu esse probleminha aí, né? Que vamos ter que ver o que aconteceu. Mas isso foi baixado da internet, né? E aí ele entra aqui no SPSS. Aí depois que tu faz a instalação, aparecem aqui no SPSS, né? Esse aqui também eu baixei recentemente, né? Que eu quero começar a estudar ele e tal, e ver também como é que a gente pode usar, né? Esses modelos do hash. E outras coisas aqui que também eu tenho trazido para cá, né? Por exemplo, para fazer mediação, né, é necessário ter esse Process aqui, que é o melhor programa para fazer esse tipo de coisa, tá? Então aí a gente tem que ir lá na internet, né, no site do Process, buscar esse programa, né, que foi até inventado por esse cara aqui, o Andrew Hales, né? É o guru aí da mediação e da moderação, né? E, e aí a gente baixa esse programa e ele entra aqui né, e aparece aqui no menu do SPSS. Ele foi feito, né, para entrar no SPSS. Então, se a gente for trazendo, né, se a gente for trazendo para cá essas extensões, ele vai se tornando um programa competitivo com os demais, né? Tem gente aí que só usa o SPSS, mas assim, um SPSS todo turbinado, né? Todo cheio de extensões. Por exemplo, isso aqui é uma outra extensão que eu trouxe para cá também, ó, que para fazer as correlações policóricas, né? Porque o SPSS ele não tem, ele só trabalha com matrizes de Pearson, ele não trabalha com matrizes policóricas, né? E elas são muito necessárias para a gente. Nós vamos conversar sobre isso daqui para diante bastante, né? Sobre essas matrizes. Agora, quando nós entrarmos na análise fatorial, né? E aí a gente vai lidar com matrizes de Pearson e matrizes policóricas. As de Pearson são para variáveis intervalares e de razão, e as policóricas são para variáveis ordinais, né? E tem também as tetracóricas, que são para variáveis nominais. Quando a gente quer fazer uma análise fatorial, né, com uma variável que a gente deve considerar ela como ordinal, né, e não como intervalar, aí a gente tem que usar como base uma matriz policórica, né? A análise fatorial vai ser feita em cima de uma matriz policórica, que é uma matriz de variável ordinal. E quando a gente tem até uma variável nominal, aí a matriz tem que ser tetracórica. Tá? O SPSS ele não vem com essas coisas. Então, a gente precisa, né, trazer isso para ele, tá? Certo? Outros programas já têm isso, né? Já tem essas funções que a gente está vendo aqui.
Infelizmente, o SPS não tem, né? Mas veja como ele é relativamente anacrônico, digamos assim, né? Porque na medida em que eu trouxer essas coisas para cá, eu vou conseguir fazer tudo aqui. Mas aí eu tenho que ir, né, criando essas extensões aí, né? E, e trazendo para cá e deixando ele turbinado, né? Claro, quando se fizer uma instalação do SPSS, ele de novo perde, né? Ou se eu deletar aqui e tal, vou perder isso. Dá trabalho isso, né? Porque a gente tem que ir baixando cada extensão dessas, instalando aqui e tal, né? E aí ele vai ficando mais turbinado, como esse que vocês viram aqui, que já tem algumas coisas, né? Mas tem muito mais extensões, né? Tem aí dezenas e dezenas de extensões para serem trazidas para cá. Algumas até que eu nem sei trabalhar com elas, né? Porque, como eu já falei para vocês, né? São aí técnicas e técnicas e técnicas, e eu não utilizei todas elas, né? Eu utilizo algumas que são as mais típicas usadas no trabalho que a gente faz, né? Trabalho na psicologia e com os instrumentos e tudo mais e tal, tá? Mas existe uma porção de coisas e uma porção de extensões aí para transformar isso, né, num negócio extremamente complexo. Já é complexo e pode ficar muito mais. Bom, mas voltando aqui para a nossa análise para a nossa validade de conteúdo, né? Então, esses são os recursos que a gente tem aí, né? A gente pode resolver essas coisas aqui no SPSS, né? Pode resolver lá também através das planilhas do Excel, como nós vimos, tá? Que é o cálculo, então, do CVC e o cálculo do CAPA, né? Tudo são cálculos de concordância, certo? De concordância de juízes, né? É uma parte mais objetiva, né? Uma parte de mensuração e uma parte mais objetiva do trabalho aqui no processo de validade de conteúdo, tá? Bom, aí feito tudo isso, né? Acertado todos aqueles itens que estavam com problema, né? Quer dizer, o problema é CVC menor que 80, né? Naquela parte ali de avaliação, né, das 3 dimensões, né, como nós vimos aqui. E o CAPA, né? E o CAPA também com probabilidade de concordância, né? Então, problemas aqui, né? Ou problemas aqui. Aí, então, depois de tudo resolvido, né? Pode-se discutir com os juízes também, pode-se entrar em contato com os juízes e conversar com eles, né? Claro que essas coisas também, as pessoas muito ocupadas e tudo, né? Já comentei com vocês que, de repente, é difícil, né, de arrumar os juízes, né? Porque a gente precisa de juízes que tenham entendimento disso, né? Aqui eu trabalhei com uma escala de flow, né? Então eu precisava de psicólogos que trabalhassem com esporte, né? Que tivessem conhecimento dessa variável. Eu tenho aqui 5 juízes, eu acho que eu tenho aqui 2 juízes que são psicólogos, né? Eu tenho aqui um juiz, na realidade, que é psicólogo do esporte. Eu tenho uma psicóloga que não é psicóloga do esporte, mas ela é atleta. Ela tem uma experiência com esporte, né? É nadadora. É nadadora amadora, mas é uma nadadora regular, praticante, né? Aqui um psicólogo, que é psicólogo do esporte, e eu tenho mais 3 juízes aqui que são, né, doutores lá da educação física, que são ex-desportistas e hoje são pesquisadores, né, na área do esporte, certo? Então, são pessoas que, teoricamente, não estão dentro desse contexto do esporte e do flow. Eles sabem o que é isso e tal, e eles têm uma experiência própria também, né? Porque aqui a gente tem pessoas que são também desportistas e hoje são pesquisadores, doutores e tal, nas suas áreas de conhecimento, né? A gente tem que procurar gente assim,
tá? Para fazer esse trabalho. E às vezes é meio difícil, eles estão ocupados ou não aceitam e tal, né? Não vão ganhar nada para fazer isso. Tem esses percalços assim também, né? A gente tem que se esforçar para conseguir. E aí a gente pode, conforme o trânsito, né, e a comunicação que a gente tem com os juízes, a gente pode discutir com eles ali também até chegar, né, aos itens prontos. Bom, com os itens prontos, eu vou para esse outro trabalho aqui, né, que é o trabalho com o grupo de discussão. Que grupo de discussão é esse aqui? Bom, vejam que no meu caso ali, eu validei, né, eu adaptei e validei aquela escala de estado de flow, né? É uma escala de estado de flow. Também tem a escala de traço de flow. Essa eu não validei. Eu validei só a de situação de flow. O que significa essa situação de flow? Bom, a situação de flow é o estado que a pessoa experimentou momentos antes. Então, é um dado que tem que ser coletado logo após o jogo. No caso aqui, eu trabalhei com esporte coletivo, eu trabalhei com futsal, com vôlei, com basquete e com rugby, que são esportes coletivos. Então, logo depois do jogo, a gente pedia para o atleta responder à escala de situação, né? De estado de flow, certo? Bom, então esse era a minha população, né? E era uma população universitária. Existe em cada estado um certame regular que é chamado de Jogos Universitários. São os JUGs, né? Lá no Rio Grande do Sul são os JUGs, Jogos Universitários Gaúchos. E aí os campeões ali dos Jogos Universitários Gaúchos, eles vão para um certame nacional, né? Que são os Jogos Universitários Nacionais. Aí é feito em algum estado aí e tal, né? E é disputado lá, então, com representantes de todos os estados. Bom, quem eu utilizei aqui nesse grupo de discussão? Foram 8 pessoas que trabalharam comigo, né? Eram homens e mulheres, porque eu coletei com homens e mulheres, né? Atletas masculinos e femininos, de futsal, de vôlei, de basquete e de rugby. Tá? Eram os próprios, né? Eu fui em busca durante os treinos, eu fui em busca de atletas que iam participar lá do JUGS, de atletas universitários, tá? E eles me responderam, né? Nós sentamos assim e ficamos lendo os 36 itens da escala de flow, um por um, né? Eu até pedia para eles, para uma pessoa ler, né? Ah, por favor, aí, ô Laranjinha, lê aí o item número 1 para nós, aí, por favor. Aí ele pá, e aí, né? Eu perguntava, e aí, todo mundo entendeu o que o fulano leu ali? Aí eles diziam, ah, sim, professor, tá. O que você entendeu, então? Ah, eu entendi que é isso, isso, isso. Bom, se o item número 1 estava claro para todo mundo, íamos para o item número 2. Veja, depois que passou por tudo aquilo lá que nós já vimos, aí vem para cá, tá? Aí aqui costuma ter algumas reformulações, algumas alterações, porque de repente eles dizem, ah, eu não entendi essa palavra aí, né? Nesse caso foi mais difícil acontecer isso, né? Porque são universitários, pessoas que já têm uma escolaridade bem avançada e tal, né? Mas aconteceu ainda assim, eu me lembro, né? Algumas reformulações. Isso foi feito em 2015, mas aí um ou outro dizia, ó, professor, a gente no dia a dia, a gente não fala assim, a gente diz de uma outra maneira mais simples e tal. E aí, então, nós reformulamos aqui alguns itens, aqueles que já tinham passado lá pela tradução, pela discussão com os tradutores, pelos juízes, com a discussão com os juízes, e agora veio aqui para se discutir com aquelas pessoas que é o público-alvo. Né? Bom, isso é chamado, então, de face validity, né? Que é dar essa
aplainada, né, na face, na cara do item, né, como é que ele fica mais reconhecível, mais legível, mais identificável, né, pela pessoa que vai responder. É muito importante isso aqui, né? E depois viria ainda uma última parte, que pode ser feita ou não, né, que seria o piloto propriamente dito. Porque isso aqui não é o piloto, né? Isso aqui é um grupo de discussão, né? Veja que eles não respondem à escala. Eles me dizem se os itens estão claros e tal, né? É uma verificação dos itens, não é responder à escala, né? Agora, no piloto, é responder à escala. Só que é um testezinho, né? Com uma pequena amostra, certo? Que é para ver novamente se há algum problema, se está tudo funcionando bem, né, se não há dúvida agora que vão ter que responder e tal, porque também tem o mecanismo de resposta, né, além dos itens e o funcionamento geral do instrumento. Então é bom, né, e veja que isso aqui também não é trabalho perdido, né, digamos assim. Por quê? Porque se eu coletar, digamos, vou coletar aí com uma amostra de umas 20 pessoas para ver como é que funciona, né? Eu pretendo coletar com 800, mas eu vou pedir para uns 20 aí me responderem, né, para ver se vai funcionar direitinho. Tá, aí digamos, tudo funcionou direitinho, não precisou fazer nenhuma alteração. Eu já vou aproveitar esses 20 já vão ficar, né? Porque eles já são o público-alvo, né? Digamos, eu fui lá num jogo né, e coletei ali depois de um único jogo ali e tal. E aí tinha umas 20 pessoas. Aí eu vi que funcionou bem, né? Então aqueles 20 já vão ficar. Agora então eu já vou incluí-los, eu só vou continuar a minha coleta, né? Mas se deu algum problema aqui, bom, aí eu vou ter que arrumar, né? Ver, ó, isso aqui não está bem, não ficou bem aqui e tal. As pessoas reclamaram aqui na hora de responder isso, que não estava bem. A escala aqui, tipo Likert, não está muito clara. Tem um problema aqui no layout do instrumento que também está atrapalhando e tal. Então, eu vou arrumar tudo isso. Bom, aí eu vou perder esses 20, né? Que eu vou ter que começar a coletar tudo do zero agora com um instrumento na sua versão acertada, né? Com tudo direitinho, tá? Bom, então é isso, né? É isso que nós tínhamos a apresentar para vocês hoje, né? Não vale a pena nós entrarmos no nosso próximo tema, que é a análise fatorial, né? Porque